Boa tarde a todas, todos que estão colorindo esse auditório agora à tarde. Eu creio que vocês estão podendo ter uma tradução simultânea, que facilita que eu possa expor a minha fala sem aquelas interrupções que o intérprete impõe. É um privilégio e uma satisfação muito grande ser introduzido aqui pelo mestre Felipe Descolar, continuador de uma obra interminável, que é a de criar o espaço para que outras cosmovisões cheguem a essa casa. Manter essa porta aberta é um ofício daqueles que pensam outros mundos, que acreditam que o desafio de pensar o mundo é o de pensar além das nossas próprias demandas, daquilo que são as nossas urgências. Estávamos agora nos cumprimentando e lembrando de quem hoje, nesse mundo quase que unânime, em ausência de perspectivas de alguma coisa que possa ser pensado como futuro, quem, além dessa vasta humanidade, consegue cogitar outros mundos, que consegue escapar a essa quase que desilusão de uma ampla humanidade que se interroga sobre clima, sobre a paz, sobre os grandes fluxos migratórios que abalam a nossa vida no planeta, sobre a incerteza. E o tema da minha comunicação, que é florestania e floricidade, pode aparecer como uma novidade, mas eu insisto que eu busco comunicar experiências, não é uma tese, são experiências que alguns milhares de pessoas em diferentes comunidades, daquelas que pensam outros mundos, vêm construindo nas suas lutas cotidianas, nas suas jornadas em diferentes países periféricos, onde povos originários, povos diaspóricos, gente que teve que sair dos seus territórios de origem para procurar um lugar na Terra para viver, e que estão insistindo em outros mundos além dessa experiência quase que terminal que nós, como humanidade globalizada, passamos a experimentar no século XXI. O entendimento das crises sistêmicas não é mais uma novidade para ninguém. Nós estamos imersos nisso. Eu tenho observado, não só no Brasil, mas na Colômbia, no Chile, na América Latina toda, uma coragem de pensar outras epistemologias, uma coragem capaz de imaginar outras passagens dessa experiência dos Estados nacionais, dos governos regionais, dos sistemas jurídicos que imprimiu essas vidas
quase que unanimemente urbanizadas para todo mundo, instituindo um modo cidadão de viver. Esse modo cidadão, que não é outra coisa senão o engajamento da vida dessas comunidades ao mercado. Trazer essa gente para dentro do mercado. Observar as cidades como um equipamento, um aparelho que promove esse alinhamento de uma vasta população humana a um sistema único de consumir energia, reproduzir modos de viver, escalar a natureza como matéria-prima. Eu tenho insistido que fomos nos tornando uma humanidade que come a terra. O nosso querido Copenau Yanomami, ele diz que o Nap ele é um comedor de terra. O Nap come terra. Então, pode parecer uma simplificação dizer que essa vasta humanidade come terra, mas se nós olharmos o desaparecimento de rios, montanhas, florestas, nós vamos ver que a escala é suficientemente grande para incomodar e nos pôr diante da pergunta de quanto nós podemos ainda comer da terra. Nós temos rios desaparecendo, bacias hidrográficas inteiras, algumas em consequência de desastres, mas outras por simples exaustão. Nós não precisamos matar um rio, nós podemos exaurir um rio. E no horizonte dos nossos antepassados, isso era alguma coisa impensável. Impensável que os humanos pudessem fazer desaparecer um rio. Mas nós conseguimos trazer para o nosso horizonte amplo de humanidade a possibilidade de rios desaparecerem. É claro que nós já vínhamos exercitando isso, escondendo os rios. Eu lembro sempre que as nossas metrópoles, elas têm a sua superestrutura implantada em cima dos corpos d'água. Andamos sobre rios escondidos. Na maioria das cidades jazem os rios, debaixo das calçadas e das estruturas que vão erigindo essa paisagem tão atraente que são as cidades. Como pensar uma florescidade? Como pensar um lugar onde o rio e uma floresta possam conviver com essa nossa disposição para nos socializar e nos reunirmos em espaços tão acolhedores e seguros que são as cidades. A ideia que nós temos das cidades como abrigo, como lugar seguro e de acolhimento, talvez seja a ideia mais cultivada ao longo do que chamamos de civilização. E essa experiência foi tão bem-sucedida que ela conseguiu condenar os outros espaços que não são a cidade como lugares vazios. Durante muito tempo, nós ouvimos falar que a Amazônia era um imenso vazio, porque com essa declaração, nós deixávamos disponíveis vastos espaços onde nós pudéssemos avançar com essa monocultura
das metrópoles, das cidades. Nós costumamos pensar a monocultura em termos das paisagens, mas nós não costumamos ver ninguém apreciar a multiplicação dos espaços urbanos como monocultura. Parece que é óbvio e natural que a gente estenda o tapete urbano sobre todo o corpo da Terra, à exceção daqueles que a gente vai exaurindo, ou incinerando, ou calcinando com as nossas atividades econômicas. As nossas cidades, elas poderiam ser lugares de entrada para outros possíveis modos de vida que ajudaria nessa longa experiência de monocultura a introdução de algo que a gente pudesse chamar de diversidade da vida. Não limitada à ideia da biodiversidade, como estamos sempre imaginando, que ela se dá fora dos espaços controlados pela cultura. Os espaços controlados pela cultura, nós não imaginamos como possíveis lugares de reflorestar. Então, é um convite para reflorestar o nosso imaginário. Talvez podemos começar um esforço de reflorestar o nosso imaginário, para que os espaços que nós habitamos e instituímos como lugares onde preferimos viver e ampliar as nossas experiências como comunidades humanas, que elas possam também recepcionar outras humanidades, que não seja essa exclusiva humanidade que nós nos constituímos, que faz desaparecer os outros possíveis, aqueles não humanos. Os não humanos já tiveram participação nesses espaços e paisagens por onde nós nos movemos hoje, muito mais expressiva. Dá sentido, portanto, à ideia das nossas metrópoles, cidades, espaços urbanizados como monocultura. Se nós pensamos essas monoculturas da mente, produzindo espaços monoculturais, talvez a gente encontre um pouco do entendimento das crises que nós estamos experimentando ciclicamente. Não conseguimos atravessar mais uma década sem algum susto monumental, sem algum anúncio que nos deixa fora totalmente do sentido de segurança de estar vivendo num lugar bom, a ideia de um mundo bom. Imaginar as florestas como uma transição da nossa experiência de um mundo exausto para um mundo que pode nos surpreender, nos obrigar a readequações, a reeducação da nossa própria mente, é o que eu estou chamando de reflorestar o nosso modo de pensar o mundo que nós habitamos, que nós compartilhamos. Nós estamos, a maioria de nós, muito confortáveis nessa monocultura de mundo. Estamos confortáveis porque o que é seguro e aparentemente estável vicia. E seria uma tragédia
a gente se constituir numa humanidade viciada na monocultura. A monocultura da mente. Até a década de 60, 70, nós ainda escutávamos algum som distante de alguma coisa que nos animava a mudanças de mundo, e o sinal disso eram revoluções. Eu nem sei qual foi a última vez que alguém falou essa palavra nesse tom aqui dentro. Revoluções. Essa palavra perdeu o sentido. A não ser que ela aconteça em outros mundos, no mundo da biologia, talvez no mundo das ideias está muito raro também. Se nós não temos mais essa subjetividade animada por possibilidades de mudanças ampla no mundo, talvez isso venha da monocultura que foi instituída para todos nós, a partir dos espaços que nós cultivamos e da própria experiência de pensar o mundo, que uma monocultura da mente implica. Para que a gente não fique só no neologismo, florecidade, a floresta e a cidade, entendendo que as cidades, elas têm um devir floresta. Assim como são hoje instituídas em espaços que a gente pode chamar de ruínas florestais. As ruínas florestais são os lugares onde nós gostamos de ficar, que são as cidades. Se nós pensarmos uma equilibrada compensação dos termos, nós podíamos considerar que as cidades estão devendo para a floresta. As cidades estão devendo para outras formas de vida, para uma diversidade que a floresta carrega em si e que pode alimentar um mundo onde as nossas mentes também sejam reflorestadas. A ideia da floricidade, ela implica também numa ideia de florestania, floricidade e florestania. A ideia da florestania é a partir da experiência de comunidades que tiveram que resistir dentro da floresta para que suas formas de vida, seus modos de habitar o mundo, nas suas diferentes escalas, pudessem também ser assegurados, pudessem prosperar e pudessem durar, que não vivessem sempre em estado de emergência. No Brasil, na região do Acre, no Pará, em Rondônia, quando nós nos movemos com a Aliança dos Povos da Floresta, nós nos movemos para assegurar que a floresta continuasse sendo o lugar de viver de milhares, de milhões de pessoas que eram invisibilizadas com a narrativa de que a Amazônia é um lugar vazio, ou que a floresta é um lugar inabitado. A floresta como um lugar habitado, densamente habitado, com muitas atividades humanas, com muita atividade criativa e interativa com outros modos de vida, cada vez mais tem sido percebido. A partir de filmes, documentários, narrativas, romances, produtos a partir do imaginário de diferentes
artistas conseguem povoar essa floresta de um sentido tão vivo que parece que contrasta enormemente com a monocultura do pensamento instituído a partir da cidade e disso que nós chamamos de cidadania instituída nos espaços do concreto, do vidro e do ferro. A maior parte das nossas metrópoles é isso. É uma remodelação de matérias ou de materiais que estavam em montanhas, que estavam em outras paisagens, instituindo outros desenhos e que foram trazidos para atender a essa nossa reprodução infinita de modos de habitar a Terra, que são as cidades. As cidades, repetidamente, têm sido a resposta que nós damos à pergunta de como habitar a Terra. Eu gostaria muito de conhecer alguma outra indicação de lugares habitáveis, para além do formato que as cidades expressam. E é muito significativo que eu esteja falando isso aqui, nessa cidade, que é a cidade celebrada pelo mundo inteiro como uma das mais edificadas, expressivas e belas cidades do mundo. Isso não é um paradoxo. Isso é só uma sincronicidade. Eu estou aqui podendo expressar isso para uma audiência tão gentil em permanecer me ouvindo e acolhedora, para dizer que nós podemos e somos capazes de fazer a transição dessa experiência da monocultura da mente para uma abertura a outras cosmovisões, para uma abertura a outras narrativas de mundo que não seja tão excludente e exclusiva, no sentido de não conceber outras possibilidades, outros sentidos que nos possa atrair para a mudança. Eu fiz referência à palavra revolução, porque durante muitos séculos ela pairava no céu como um horizonte possível de mudança. Se nós já exaurimos esse horizonte, talvez agora a gente tenha que fazer, como diz o poeta Carlos Drummond de Andrade, um poeta brasileiro que eu cultivo, nós temos que voltar para o plano terra-terra. Drummond diz que depois que nós exaurimos todas as nossas ambições, inclusive a de botar o pé na Lua, de estabelecer morada em Marte, o homem pode fazer uma viagem de si para si mesmo e pôr o pé no chão, pôr o pé na terra. Isso me anima a pensar uma educação ou uma pedagogia da terra. A terra, a floresta, o rio, as montanhas, esses outros organismos que já estavam aqui antes de nós, que vão
estar, provavelmente, depois que a gente não estiver aqui. Eu me lembro que o nosso querido Viveiros de Castro incluiu num dos seus textos, aliás, apresentando o livro do Davi Copenau Yanomami, A Queda do Céu, a afirmação de Levi-Strauss, que diz: o homem, com certeza, só apareceu na Terra muito recentemente. E de certo que ele não vai estar aqui depois da Terra. Mas antes de qualquer outro evento, somos nós que passamos. Nós somos a presença mais efêmera do corpo da Terra. Nós estamos causando um dano irreparável a outras formas de vida, como se nós tivéssemos o condomínio da Terra à nossa disposição. Pensar a Terra compartilhada com bilhões de outros organismos podia ajudar a que a gente respirasse mais leve, que a gente brincasse mais, que tivéssemos mais experiência de fruição da vida e pudéssemos, em algum momento, pelo menos em algum momento, afirmar que a vida é uma dança cósmica, que a vida não é exatamente carregar pedras, mesmo que para edificar bonitas cidades. Porque alguém sempre carrega pedras. Quando nós vemos paisagens edificadas, por mais belas que elas sejam, alguém carregou pedra. Eu tenho sido percebido como um pensador a quem atribui até a condição de um filósofo desses povos originários. Outros dizem, bom, mas filosofia é uma tradição do Ocidente. O Caetano já diz que filosofar é só em alemão. Ainda bem que vocês entendem português indireto. Se filosofar é só em alemão, eu posso pensar, posso cogitar de outros mundos, mas sem me alinhar com essa tradição da filosofia. Mas eu me implico e eu me atrevo a pensar o mundo para além das minhas próprias necessidades. Alguém pode encontrar lá na minha prática da oralidade, de narrador, de contador de histórias, um homem de 40 e poucos anos, 50 anos, dizendo: se eu não me incomodasse tanto com o mundo, eu podia pendurar minha rede e ficar aqui, afogado, esperando o tempo passar. Porque essa experiência de pendurar a rede e ficar em paz, folgado, deixando o tempo passar, é uma experiência tão rara que muitas pessoas não conseguiriam ficar nem um mês, nem um ano, e nunca uma vida, porque preferem carregar pedra. Pode parecer uma provocação tropicalista dizer que a vida é fruição, ou que a vida é uma dança cósmica. Se quem enuncia essa possibilidade experimenta outras passagens do tempo, outras experiências de viver isso que nós chamamos de o tempo, não vai ser tão estranho. Mas de certo que para muitas das pessoas que me ouvem, diz, não, mas isso é pura poesia. É poesia. Ótimo, poetas podem dizer coisas como a vida é uma dança cósmica.
Eu quero ver governos dizerem isso. Mas, ultimamente, os governos não estão dizendo nada, coisa com coisa. Então, que a gente, pelo menos, seja capaz de dizer que a vida é uma dança cósmica. Em muitas tradições diversas que deu origem ao meu pensamento Krenak, a possibilidade de mundos se articularem amplamente nega a existência de um mundo só. Para mim, é muito mais difícil aceitar essa ideia de um mundo só do que uma ideia de plurimundos, mundos plurais. Eu mencionei em algum momento no começo da minha fala que na América Latina um pensamento andino é capaz de cogitar de pluriversos, cogitar diferentes cosmovisões articulando entendimentos de mundo, coexistindo, sem eliminar o outro, sem essa fúria que está instituída na modernidade de concorrer com o outro. Essa necessidade de competir, de concorrer, de disputar, que chegou a um ânimo tão elevado que nós estamos num planeta cindido. No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, eu digo que parece que nós estamos com uma parte da humanidade de um lado do muro, esperando a outra puxar o gatilho. Será que eu estou exagerando? Não tem muito tempo que eu ouvi um senhor que governa um império regional dizendo que estava pronto para um confronto global. E de vez em quando um ou outro também repete uma ameaça dessas planetária. Parece que nós estamos num filme de ficção. Será que é mais tranquilo conviver com um mundo de ficções do que imaginar outros mundos? Será que nós ficamos tão chapados de realidade que pensar outros mundos desestabiliza as nossas convicções? Eu fiquei muito estimulado pela presença de cada um de vocês atendendo a esse convite para a minha fala aqui. E em muitos momentos eu perguntei se eu faria uma fala nesse modo conferência, ou se eu teria a oportunidade de um diálogo com o meu anfitrião, onde essas ideias sobre florecidade, florestania, pudessem ser apresentadas de uma maneira mais amigável, menos professoral. Mas quando me deram a oportunidade de falar dali, ou desse lugar onde estou falando, eu achei que esse lugar aqui era mais agradável para eu poder ver o rosto de vocês, para nós ficarmos assim, quase que no mesmo plano, nos observando e experimentando o efeito dessas palavras. Aprendi que as palavras têm poder de criar mundos. Aqui nessa casa, muitos que me antecederam já compartilharam cosmovisões, já compartilharam narrativas de criação de mundo, e esses mundos foram criados a partir da palavra.
Acreditar que a palavra cria mundos, que a palavra tem poder de instituir outros mundos, é um importante recurso para a gente poder cogitar outros mundos. Começar acreditando que a palavra tem algum poder. Se a palavra não tem poder nenhum, nós estamos fadados a uma espécie assim de abismo sensorial. Um abismo cognitivo. Eu tenho alertado para o risco da gente já estar avançadamente sobre esse abismo. Quando nós perdemos a sensibilidade de estabelecer relação com quem não é igual a gente, quem não é um outro duplo nosso, uma outra imagem nossa, refletida em algum lugar. As exasperadas relações entre povos no mundo inteiro, a tragédia dos refugiados, a intolerância que está provocando essa movimentação toda no planeta, é porque nós estamos perdendo também a confiança de que a palavra possa produzir outros mundos. Seria, para além da alegria dos poetas ou de pensadores, uma importante conquista das humanidades plurais é restabelecer o dom da palavra, o poder da palavra. Experimentar a palavra como alguma coisa que pode ter o poder de criar mundos. Eu sei que nós beiramos a fronteira entre visões mágicas de mudança, ou até mesmo ideias religiosas sobre mudar o mundo, mas quando nós ouvimos um xamã como Davi Copenau anunciar que nós estamos sob uma ameaça constante de uma queda do céu sobre as nossas cabeças, ou achamos que é só uma fábula, ou levamos a sério a potência de uma cosmovisão ancestral que mostra a evidência de que o mundo está caindo sobre a nossa cabeça, com a imensa perda de qualidade da experiência de estar vivo, que nós todos, como humanidade, estamos experimentando, testemunhando. Se nós estamos experimentando e testemunhando uma perda da qualidade da experiência de estar vivo, e insistimos que não tem nada acontecendo, é uma monocultura terrível. Ela é uma monocultura talvez mais danosa e difícil de ser confrontada do que aquela que nós transpomos para o corpo da Terra, com o uso de um aparato bélico para fazer a Terra dar o que nós achamos que ela tem que dar. E eu me lembro de invocar um querido amigo, um quilombola, um nego bispo, que não está entre nós para fazer essa festa, mas ele inspira a pensar mundos em que a Terra dá e a Terra quer. A Terra agencia,
Não são só nós, os humanos, que queremos. E a Terra pode estar querendo, de alguma maneira, que a gente cesse o nosso barulho. Durante a pandemia, por um instante, todos nós ficamos paralisados. Eu não acreditava que fosse possível que todos os grandes centros financeiros do mundo parassem, que a Bolsa de Valores parasse, que tudo parasse. Parou. Eu creio que a maioria de vocês que estão me acompanhando nessa conversa já haviam se esquecido que as bolsas pararam. Claro, foi um episódio tão curto, na longa passagem do tempo que nós estamos acostumados a irrelevar. Nós irrelevamos tragédias. Nós estamos ficando especialistas em irrelevar tragédias. Se nós soubermos a semana que vem que a metade do planeta desapareceu no sentido de humanidade, em alguns 5, 10 anos a gente já resolveu isso. A gente já cauterizou isso. Porque nós estamos perdendo a nossa confiança na nossa capacidade de criar mundo. Por isso que nós estamos admitindo essa espécie de colapso gradual do mundo que nós habitamos, um empobrecimento desse mundo que nós habitamos, e não estamos sendo capazes de convocar outros mundos. Eu não imaginava que eu fosse convocar a palavra também como esse dom para além das nossas cogitações de humanos, mas que bom que veio. Eu tenho essa confiança de que a prática da oralidade, ela tem seus próprios estatutos. Assim como alguém que tem a formação na academia, que tem o seu preparo para produzir uma conferência, um texto, publicar uma obra, aqueles que vêm da oralidade, assim como os griots, que transmitiram histórias milenares e vão continuar fazendo isso enquanto tiver gente no mundo, a oralidade ela é um acervo inesgotável, e quem acredita no poder da palavra, quem persevera naquilo que aprendeu dos seus ancestrais, pode saltar com esses paraquedas coloridos sem medo. Mesmo se tiver que fazer uma conferência aqui no Colégio de França. Obrigado, pessoal. Merci Elton pour ces provocations tropicalistes qui, comme vous avez pu le voir, ont recueilli l'assentiment du public.
et dont nous avons bien besoin pour continuer à penser un peu en faisant des pas de côté. J'ai bien aimé la définition que vous rapportiez de la philosophie comme un art de rêver d'autres mondes. Ça m'a rappelé une remarque d'un collègue amérindien dans un colloque il y a quelques années en Amazonie équatorienne. Andrea Luz était là et j'avais fait un exposé pour expliquer de quelle façon j'imaginais qu'on pouvait symétriser l'anthropologie de façon à ce que le rapport entre le sujet scientifique et l'objet étudié ne soit plus dans une situation de dissymétrie comme c'est le cas encore à l'heure actuelle. Et un auditeur, Chouard, donc un locuteur de Heinz Stitchem, m'a dit « Oui, c'est très bien tout ça, mais est-ce que tu as rêvé cette nuit ?» Et au fond, c'était la garantie d'une pensée profonde et novatrice. Alors la question que je me pose, c'est effectivement rêver d'autres mondes et en s'inspirant de ce que des rêves matérialisés dans des discours et des pratiques telles qu'on peut les observer dans beaucoup de régions du monde qui n'ont pas été écrasées par une modernité triomphante, en particulier dans les basses terres d'Amérique du Sud. C'est un trésor, un secours pour nous, mais en même temps, la question que l'on peut se poser, c'est comment passer du rêve au changement, c'est-à-dire comment changer ce monde qu'on a rêvé. Est-ce que vous avez des pistes à nous offrir, parce que je pense que la chose est urgente et que vous avez une longue vie militante, Elton, pour faire changer les choses au Brésil. Est-ce que vous pouvez partager avec nous certains des enseignements que vous tirez de cette longue vie militante pour inciter un plus grand nombre de gens à rêver des mondes alternatifs? É uma gratidão, essa acolhida que vocês me proporcionam, essa recepção que me distingue dessa maneira e que, ao mesmo tempo, me inclui numa constelação de gente que pensa a partir de outros lugares, que pensam outras cosmovisões, né? E eu creio que a chave para pensarmos outros mundos é a diversidade. Nós fomos mobilizados para mudanças, ansiando por algo que a gente sempre entendeu que fosse a igualdade, a liberdade, como maneira de alcançar fraternidade. Como é que é mesmo que se pronuncia em francês o lema? Vincent. Liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Merci. Pois bem, nós podíamos incluir diversidade. Se incluirmos diversidade, significa abrir uma porta para outras cosmovisões, para outras narrativas e para instituir outros mundos. Porque como nós temos um modelo de mundo, o modelo de mundo que nós temos, esse que foi referido
na configuração de uma modernidade triunfante, a gente já sabe o que ele é. A questão é se nós podemos nos abrir para outros, ou se nós temos tanto medo que a gente prefere ficar congelado nesse. A possibilidade de ficar congelado nesse foi perdida, porque a gente aqueceu demais o clima. Então a gente tem a possibilidade de ficar torrado nesse. Numa oportunidade de apresentar o meu livro Futuro Ancestral em Buenos Aires, num excelente encontro na capital da Argentina, eu terminei a minha conferência dizendo: se continuar por mais 1 ou 2 graus o aquecimento do planeta, nós vamos derreter feito lesma na calçada. E estava um calor daqueles de apavorar. Eu acredito que todo mundo sentiu como se fosse a própria experiência mesmo. Lesmas na calçada. Nós ficamos entre a possibilidade de congelar um pensamento autoedificante sobre nós humanos habitando a Terra, ou de desestabilizar essa confiança e experimentar outros modos de habitar a Terra. Às vezes nós pensamos que as mudanças implicam em mudar exatamente aquelas marcas que nós estamos acostumados a elas, mudar aquelas marcas. Quem sabe as mudanças podem vir nos trazendo sinais que a gente não está acostumado, ou que não estamos ainda sabendo ler. As mudanças climáticas, elas são um fato planetário, é um evento global. E mesmo sendo tão ameaçador, a gente não consegue mobilizar as pessoas em direção à mudança com relação ao tema específico do clima. Nós vamos recepcionar uma conferência do clima no Brasil, no final desse ano, a COP30. Havia uma expectativa muito grande, digamos, alguns anos atrás, de que ela seria uma oportunidade muito rara dos acordos sobre o clima serem reconstituídos, e nós tivemos um derretimento dessa visão. Esse sonho de uma oportunidade de governos voltar a assumir os acordos, inclusive o de Paris, que foi desfeito, e os outros, os acordos todos do clima estão derretendo. Então, o clima vai seguir o mesmo passo. Parece uma exortação, né? A minha comunicação parece uma exortação sobre como estamos ameaçados. Mas nós não estamos só ameaçados pelo clima, nós estamos ameaçados pela nossa imobilidade também diante do mundo, né? A ideia de uma realidade que nós concordamos, uma espécie de consenso sobre a realidade, ela está impedindo que a gente mude coisas pequenas. A decisão da gente parar de usar petróleo, usar os combustíveis fósseis, parece que é uma decisão impossível para os humanos. Quando nós discutimos a questão nuclear, parecia também que seria impossível que a gente tomasse alguma decisão sobre isso. Mas avançou muito mais. Avançaram muito mais os acordos e a decisão sobre o uso da energia nuclear, sobre a expansão disso, do que a questão do petróleo. Então, às vezes, o que mais nos impede de mudar não são as coisas mais complexas, são as coisas mais óbvias. Seria bom pensar nisso. Às vezes nós não mudamos porque nós não enxergamos o que é óbvio também.
Enquanto estivermos furando a terra para tirar petróleo, nós estamos matando a vida no planeta, danando a vida no planeta. E os nossos governos são loucos por petróleo. Você quer deixar um governo animado? Dê um poço de petróleo para ele. Então, eu sei que eu não estou respondendo a sua pergunta. Não há resposta. Hoje nós não temos uma solução. Ela terá que vir com paciência. A partir da visão regional, de alguém que está num país da América do Sul, eu acredito que nós não temos mais solução regional. Nós vamos ter que pensar cada vez mais de maneira sistêmica. Nós vamos ter que aprender com a Terra. E a Terra, ela tem os seus movimentos que articula tudo, não tem partes. Se a Terra dá e a Terra quer, estava na hora da gente começar a ouvir a Terra, o que ela quer. Ela quer mais rio morto, ela quer mais petróleo, ela quer mais industrialização, ela quer mais carbono, ela quer mais bombardeio, ela quer que as economias se instituam como economias bélicas, produtores de arma e vendedores de armas. Parece que o segmento mais ativo da economia global hoje são aqueles que fabricam e aqueles que vendem arma. Isso aqui não é uma conferência da paz, então a gente não vai sair daqui com nenhuma resposta também sobre isso. Mas são essas questões que a gente deveria pensar, não por termos responsabilidade de governar o mundo, mas por termos a possibilidade de governar a nós mesmos, de reflorestar as nossas mentes e sermos capazes de florescer. Florescer. Eu gosto da ideia de contemplar a humanidade como um jardim colorido. É um convite. Obrigado. Nous avons un moment pour des questions de la salle. Il y a des microphones. Donc Boa tarde. Eu fiquei muito tocado com sua maneira de falar. Você é uma pessoa muito doce, apesar do tema ser tão crucial, profundo. A gente podia até estar com raiva das coisas não se mexerem. Eu não sei se as coisas não estão se mexendo, eu acho que as coisas podem estar se mexendo, mas de maneira tão lenta que a gente não está podendo ver. Na sua fala, você falou de imaginar outros cenários, outros mundos e tal, mas eu, sendo francês e tendo estudado um pouco de história, e lembrando do êxodo rural que ocorreu no século XVII e tal, para fazer a cidade, eu, sendo psicoterapeuta, eu penso que as crianças, os bebês, as crianças, porque no Brasil ou na África, as crianças são muito ligadas às mães, a natureza para um bebê, para uma criança, é a mãe. Então, no Ocidente, depois do êxodo rural, eu acho que houve como que chama? A criança foi arrancada da mãe, a mãe não pôde, por causa de trabalhar nas fábricas, depois da Revolução Industrial. Então, essa natureza está faltando para nós, no Ocidente. A natureza já não está mais ali, né? Quando há essa separação entre o bebê, as crianças e a mãe, que deveria proteger, que não pode, porque tem que trabalhar na usina.
Então, como que você pode imaginar instituir na mente, colonizar as mentes dos ocidentais que sofreram por esse processo? Fica muito difícil, porque há como que chama, um condicionamento que não é mais natural. E aí é difícil fazer essas crianças que vão ser adultos, adolescentes e adultos, fazer a eles imaginar um outro mundo natural, sendo que eles aprenderam desde pequenininho, foram arrancados a essa natureza. Que foi não sei se você entende o que eu estou falando. Será que você podia comentar? Porque eu vejo a saída, uma das saídas, passando pela uma transformação brutal da educação. A educação está completamente falha, no meu entender, né, no Ocidente. Será que você teria uma ideia? Você podia comentar um pouco essa coisa? Obrigado por trazer esse assunto das crianças, da infância das crianças. E viajando com um colega no trem, que nós embarcamos de manhã em Dijon, em Lyon, para vir de volta para Paris, ele me disse: Krenak, tinha crianças passando assim, enquanto tiver criança pequena assim, o mundo pode se recriar, porque eles habitam esse lugar que ainda não é esse mundo estragado, e eles têm muita coragem, e eles têm muita visão. A gente podia pensar que é parecido com o mundo do sonho, mas esse mundo da primeira infância, ele não é exatamente esse sonho que nós estamos evocando aqui, esse poder do sonho de mudar, de ensinar caminhos para outros mundos. Esse mundo maravilhoso desses curuminhos, desses pequenininhos, ele tem o dom e o poder maravilhoso de ser a entrada da vida para nós. É por eles que nós entramos na vida. E como é por eles que nós entramos na vida, seria um equívoco achar que a gente vai educar eles. A ideia de educação para a infância é um equívoco. Enquanto os adultos acharem que pode educar as crianças, vai resultar em problema. Eu gostaria de assistir uma experiência onde os adultos se dispusessem a passar algumas horas do dia aprendendo com as crianças. De verdade, aprendendo com as crianças. É preciso muita dedicação. Tem que ter dedicação, tem que ter foco, tem que prestar atenção, tem que largar as outras coisas todas e ficar aprendendo com eles. O que é interessante é que nós somos capazes de admitir que um sujeito como eu fique aqui falando durante 1 hora ou até 3, 4 horas num laboratório ou numa sala com um grupo de alunos dedicados que vão anotar tudo e vão me acompanhar educadamente durante um bom tempo como alunos. Mas nós não gostamos de pensar que nós vamos fazer isso assistindo as crianças, aprendendo com eles. Os adultos não querem aprender com as crianças. Os adultos estão convencidos de que eles sabem o que querem fazer no mundo. E eles estão fazendo esse estrago todo. É mais ou menos como alguém que entra num salão armado e decide o que vai acontecer. Esse é o comportamento dos adultos com relação à educação. Eu não conheço nenhuma experiência contemporânea de educação que eu gostaria de levar para minha casa. É verdade. É mais ou menos assim, eu não estaria disposto a deixar meus netos, minhas crianças, expostas à ideia da educação. Mas aí já seria uma outra oportunidade de uma conversa grande e com a paciência de ouvir as crianças.
Muito obrigado. Obrigado pela intervenção. Meu nome é Willy. Eu não posso deixar de me sentir incomodado quando eu ouço a palavra ameríndio. Então, a minha pergunta, ou quando eu ouço, por exemplo, que, como foi dito antes da sua intervenção, que os povos indígenas sobreviveram milagrosamente, sabendo que não teve milagre nenhum. A sobrevivência dos povos indígenas, no meu entendimento, é fruto da resistência dos povos indígenas. Então, a minha pergunta vai nesse sentido: como impedir a colonização do seu saber e do saber dos povos indígenas? Obrigado. Nós podemos conviver com a ideia ameríndios com menos incômodo do que convivemos durante muito tempo com a outra palavra mais reducionista, que é índio. As pessoas toleravam que as cartilhas, os livros didáticos, os livros de história, se referissem a nossos povos como índios. Esses habitantes da América do Sul, ou da América Latina, ou do continente americano, índios. Hollywood, a literatura, tudo índio. Só nos últimos, talvez, 20 anos, é que uma correção de linguagem se evita chamar de índios esses povos que no continente americano foram duramente castigados pela colonização, foram em número estimado em 700 milhões de pessoas exterminadas. Tem um trabalho muito importante que fala do genocídio americano, que chega a contar que a guerra da conquista da América Central, da América Latina em geral, resultou nessa mortandade abismal. Eu não tenho dúvida de que foi uma tragédia, mas a insistência em corrigir essa histórica tragédia com termos, recorrendo a termos, ela parece também uma simplificação. Eu sou de uma geração em que as pessoas não se ofendiam de referir-se uns aos outros de índio. A minha geração não tinha problema com isso. Então, eu te digo que isso tem sido mais uma questão de linguagem. Tem gente que se ofende muito com a linguagem e acham que é ofensivo se referir ao outro de uma maneira que foi decalcada na história, que causou muito prejuízo, e buscam corrigir isso. É bom que corrijam, mas nós não vamos evitar a recolonização de mundos, porque isso é uma dinâmica das nossas sociedades. Nós estamos o tempo inteiro atuando no sentido de instituir poder sobre outras sociedades, instituir narrativas que possam operar de maneira vantajosa em cima da narrativa alheia. É uma tendência de um tipo de pensamento, né? Às vezes eu sinto que eu estou diante de uma pluralidade de ideias e busco usar termos que não provoquem nenhum mal-entendido. Foi nesse sentido que nós buscamos ocasião para apresentar aqui o que pode ser entendido como neologismo, florestania, floricidade, pensando a possibilidade de reflorestar as nossas mentes, reflorestar o nosso pensamento, criando uma ecologia de saberes, talvez, uma ecologia de saberes. Se a gente imagina uma ecologia de saberes, toda a movimentação que vai se dar nessa biosfera, nesse ecossistema, ele vai ser colaborativo. Nós estamos cada vez mais entendendo que tudo
no organismo vivo da Terra é colaborativo. E o humano precisa aprender a ser colaborativo com a vida no planeta e com essa atitude de ecologizar o modo de estar, o modo de produzir pensamento. O modo de produzir pensamento será menos agressivo, menos competitivo, menos concorrente, quanto mais a gente conseguir ecologizar o modo de pensar o mundo, que pode ser uma maneira de reflorestar a mente. Uma mente reflorestada, ela não vai produzir toxicidade. Uma mente reflorestada, ela vai produzir um ecossistema saudável, onde a gente não precisa competir com uma teoria, com uma tese do outro, porque nós sabemos que a gente habita mundos plurais. A pluralidade de mundos é uma experiência realmente de expansão da mente. A pluralidade de mundos é aprender a expandir a subjetividade. Não fazer um exercício subjetivo delimitado, mas uma expansão da capacidade de pensar o mundo. Sem medo. É aquela ideia do paraquedas colorido. Durante a pandemia, eu fiz uma observação de que estava todo mundo morrendo de medo de morrer. A expressão parece uma brincadeira, mas muita gente morre de medo antes de propriamente acontecer alguma coisa. Que tal a gente ficar vivo? A despeito da pandemia de ideias. Muito obrigado pela sua presença aqui, que é uma coisa assim muito importante. Me chamo Maurício Novello. Eu gostaria de colocar uma questão. Será que não há uma mudança psicológica radical a se fazer, onde concebemos o ser como pensar e construímos uma psicologia baseada no conflito e no que chamamos de homeostase, ou equilíbrio, ou identidade, diante do que você coloca, onde que há uma perda grandissante da consciência. Os seres humanos estão perdendo consciência. E as pessoas, diante da morte, perdem ainda mais consciência. E a morte parece ser alguma coisa de inexorável dentro de uma vida em crise. Neste sentido, será que há realmente alguma coisa que muda ou tudo está se transformando e, infelizmente, se transforma de um sentido muito negativo? Maurício, obrigado. Pensar que tudo está se transformando é um ânimo e um conforto que nos afasta desse lugar de medo, desse sentido de perder o mundo. Tudo está se transformando. Nessa perspectiva, eu entendo que essa nossa espécie centrada, né, o especismo do humano, o humano, quando nós pensamos a finitude, nós pensamos ela nos termos do humano. É uma centralidade da espécie humana. Os humanos, eles não têm questão com a falência de outros pontos de vida. Eles têm problema com sua própria finitude. Eu tenho dito que se o nosso devir, esse devir de humanos, for o humus, pode ser melhor, porque nós já passamos pelo estágio homo. A gente é homo sapiens. A gente pode vir a ser humus sapiens. Eu agradeço vocês de ter me dado a oportunidade de trazer essa perspectiva de transformação em que a gente se torna humus.
e não uma reprodução de nós mesmos, repetidamente, enjoadamente, que já cansou. Quando nós pensamos em mudanças sociais, nós estamos falando de coisa diferente de mudanças no campo do que poderia ser a psicanálise, do que podia ser os temas do Deleuze ou dos colegas dele. Nós estamos pensando aqui na possibilidade de mudanças dessa humanidade precária que nós somos. Mudar as condições que antes se davam através de revoluções e que a gente perdeu a possibilidade de fazer essas mudanças no tempo e que, historicamente, não tem mais ecossistema para revolução em lugar nenhum. Os ecossistemas estão muito favoráveis, ultimamente, a genocídios, tipo Gaza, Ucrânia e outros lugares. Então, eu estou pensando numa transcendência desse humano, não propriamente na sua salvação. E eu até disse que se a metade dos humanos desaparecerem, a outra metade, em alguns meses ou ano, vai dar que está tudo bem. Essa centralidade do humano, de achar que nós somos a excelência das espécies, ela é um dano à diversidade da vida no planeta. Eu citei Lévi-Strauss, citando Viveiros de Castro, citando o texto do Copenau Yanomami, que nós temos uma existência como humanidade efêmera aqui no planeta. Nós somos a bactéria menos distinta do corpo do planeta, na minha maneira de compreender a vida. Nós somos uma bactéria em vias de extinção, e isso é muito bom. Para a gente não ficar com essa excessiva potência humana, a gente precisa diminuir essa potência humana e nos imaginar organismo vivo desse vasto organismo que a Lynn Margulis e o colega dela, o Carl Sagan, chamavam de Gaia. Tem uma teoria de Gaia, tem uma experiência de Gaia, tem uma ampla produção de conhecimento sobre a mudança de entendimento de que a Terra não é uma plataforma física que a gente corta e tritura e faz prédios. A despeito dessa vocação para carregar pedras, a gente pode conviver com esse organismo maravilhoso, aprendendo a regeneração desse organismo. Os regenerantes de Gaia podíamos ser essa humanidade em humus. Essa humanidade deveria servir ao organismo da Terra e parar de explorar a Terra como fazem dessa maneira insana, que tira o direito de se autonomearem sapiens. Deveriam ser cassados o título sapiens desses humanos. Eles estão mais para humus. Então, é uma compreensão crítica do que poderia ser um debate ideológico ou epistemológico acerca das escolhas que os humanos podem fazer para tornar a vida no mundo mais agradável. É quase uma metáfora, né? O melhor caminho para um mundo agradável não é exatamente o endereço do shopping. Mas essa humanidade que nós estamos coexistindo e convivendo, ela continua acreditando que o melhor endereço é o shopping, no sentido daquilo que o Copenau Yanomami chama de povo da mercadoria. Quando um Yanomami acusa os humanos de estarem se tornando o povo da mercadoria,
Ele está dizendo a mesma coisa, eles preferem pegar a placa, siga em frente, shopping, onde tudo é mercadoria, inclusive o outro, que poderia ser o outro a quem eu observo e aprendo com ele. Ele também é mercadoria. Uma humanidade mercadoria. Uma humanidade mercadoria, gente, não tem importância nenhuma quanto tempo ela vai existir. Se ela vai se extinguir a semana que vem, o ano que vem. Ela é uma mercadoria. Mas, se nós formos capazes de sonhar outros mundos, aí tem sentido. Eu vejo sentido em mundos que possam ser sonhados à escala do cosmos. Mais uma vez, parece que eu estou sendo convidado a citar o Nego Bispo. Nego Bispo diz que nós estamos habitando um mundo que tem cosmofobia, que sofre de cosmofobia. Tem medo do cosmos. Assim como aqueles que morrem de medo antes de morrer. Quem sabe não seja sobre isso que nós estamos falando. Uma humanidade que fica tão travada no medo que chega a ser incapaz de conceber outras cosmovisões, que não é capaz de compartilhar outras cosmovisões. Outra cosmovisão é uma ameaça. No campo da política, a gente vê essas fragmentações o tempo inteiro. Tem hora que uma parte do mundo é uma ameaça, depois a outra. Durante um bom tempo, a floresta foi uma ameaça. A floresta era sempre representada como um lugar escuro da humanidade. Olha que jogo mais interessante. O lugar que produz diversidade de vida passa a ser o lugar obscuro, o lugar de nada, o lugar de não existência, né? A floresta é produção de vida o tempo inteiro, uma incessante produção da vida. Os nossos colegas biólogos que se interessam por conhecer a floresta ficam em estado de êxtase com a capacidade da floresta de produzir vida, produzir água, produzir fenômenos que nós nem ainda somos capazes de descrever, de vida, 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 vida. E, no entanto, a floresta foi acusada há muito tempo de ser um lugar perigoso. Esse jogo é velho. De vez em quando a gente escolhe alguma parte do mundo que nós queremos isolar. E o nosso encontro me deu a oportunidade de fazer esse elogio à floresta e de convidar aqueles que estão ainda presos a uma ideia única de lugar de habitar o mundo, sendo as metrópoles, as cidades, conjugar florecidade, floresta, cidade. Eu acho que é uma imagem tão agradável, uma cidade cheia de floresta, ela vai se tornar muito mais agradável de morar também. Não vai ser tão puramente calçadas, lajes e estruturas tão duras. Habitar mundos permeáveis, né? Evocar ideias do Hélio Oiticica, os parangolés, já que eu citei a Tropicália, uma ideia de habitar mundos permeáveis. Ele pode ser muito interessante, ele pode abrir passagens da gente para outras visões de mundo. E nós estamos sempre convocados a lugar de segurança. A ideia de mundos permeáveis ameaça, mundos que vazam. E a experiência de vazar, permeabilidade,
cruzamento, entrecruzamento, atravessamentos, eles são possíveis trilhas para outros mundos. Ailton, não tenho palavras para agradecer, para lhe dizer a minha alegria, a minha grande emoção de poder ter lhe ouvido. Queria lhe dizer que considero a sua pessoa um dos maiores filósofos vivos do planeta. Quero muito lhe agradecer por ter chacoalhado as nossas visões empobrecidas e trazer aqui a possibilidade de novos mundos, mesmo que seja, por enquanto, somente em palavras. Mas eu queria passar aqui rapidamente sobre umas frases suas em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, sobre a questão do feminino, né? Porque você chega aqui dizendo que todas as histórias antigas chamam a terra de mãe, Pachamama e Gaia, uma deusa perfeita e infindável, flor de graça, beleza e fartura, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia, que fica o tempo todo jorrando riqueza sobre o mundo. Noutras tradições, na China, na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal. Não tem nada a ver com a imagem masculina ou do pai. Todas as vezes que a imagem do pai rompe nessa paisagem, é sempre para depredar, detonar e dominar. Então, a minha pergunta é acerca da possibilidade de adiar o fim do mundo também através de um pensamento que não somente vê a Terra como uma mãe, mas que é também um pensamento maternal sobre essa Terra, um pensamento feminino, né? Uma cosmovisão feminina. Me lembrando aqui muito do Felipe Descola trazendo a imagem de uma índia amamentando um animal selvagem e explicando de que forma essa amamentação vai, vamos dizer assim, compensar a natureza pela caça que é feita pelo masculino. Né? Então, assim, como é que você vê esse olhar feminino, né, sobre a terra, que também é vista tradicionalmente como uma mãe? Nós podíamos ter trazido esse tema no começo da nossa conversa, quando essa audiência estava muito mais animada. É muito bem-vinda essa convocatória. Eu me ressinto da ausência desse pensamento ativo e presente em muitos espaços, em muitos lugares onde ele já deveria habitar. Ele já deveria habitar as nossas consciências sem se limitar